No dia 22 de junho de 2020, eu bati um papo com o economista Eduardo Moreira. Passamos por muitos problemas técnicos na transmissão da entrevista, mas salvei agora o vídeo que edito para aproveitarmos o material rico da nossa entrevista. É um prazer recebê-lo, viu? Depois de tantas peripécias aqui, é com muita alegria que eu o recebo aqui no canal Cartas Proféticas para essa conversa que gostaria há muito tempo de ter com o senhor sobre alguns pontos da conjuntura que nós vivemos, e não só da conjuntura, mas da nossa realidade aqui brasileira, né? Doutor Eduardo, eu tenho 3 perguntas para o senhor, pelo que me avisaram aqui o seu trigo, né? Mas, mesmo assim, eu gostaria temos até as 6 horas aqui, tranquilo. Então tá. Então temos um tempo bom ainda, para um tempo live, né? Eu tenho 3 perguntas para o senhor, doutor Eduardo, mas eu reitero que o prazer de recebê-lo aqui é imenso, é grande, porque o senhor tem um destaque significativo. Então, o senhor tem uma presença e uma atividade muito forte na nossa realidade nacional, na nossa opinião pública, e eu tenho muito prazer em recebê-lo aqui. Não sei se o senhor já tinha ouvido falar em mim, mas eu ouço todo momento o senhor, ouvir sobre o senhor, os seus livros, as suas lives, etc. Então, é uma alegria imensa recebê-lo aqui no Cartas Proféticas. Eu tenho 3 questões para trabalhar com o senhor aqui, 3 questões centrais, depois elas podem se desdobrar. Mas eu o saúdo, eu o recebo aqui, economista Eduardo Moreira, e lhe dou a palavra para que o senhor também saúde os nossos espectadores aqui no canal Cartas Proféticas e no Facebook. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o senhor. Eu queria agradecer esse convite. Infelizmente, tivemos essa pequena confusão, então eu peço também perdão a todos por estarmos aqui a esses 20, 30 minutos aqui tentando nos achar, mas a vida é isso mesmo, é a gente fazendo, aprendendo, todos nós estamos tendo que nos acostumar com uma nova realidade e nos deram muito pouco tempo para nos acostumar com essa nova realidade, né? Então isso faz parte. E o que é a vida se não esse processo de aprendizado, né? A gente vem para cá como uma grande escola. Então eu agradeço ao Dom Orvandil por esse convite, agradeço a todos pelo acolhimento, pela paciência com essa nossa live de hoje, e espero que a nossa conversa aqui possa levar, enfim, um conhecimento aí que faça ter valido a pena essa pequena confusão que tivemos no começo para todos vocês. Obrigado pelo carinho, Dom Orvandil. Certo. As perguntas que eu tenho são sobre a sua experiência junto aos indígenas e o que o senhor viu lá, porque eu vi uma manifestação sua numa palestra que rolou aqui pelo YouTube, e o que o senhor viu indígena dignou tanto e tal. A segunda questão é sobre, na verdade não é a segunda questão, uma outra questão é sobre o que o senhor pensa, sobre o que o senhor define, sobre o que seja o neoliberalismo. E outra é como o senhor vê as diversas lutas em nosso país. Na verdade, meu amigo doutor Eduardo, economista Eduardo Moreira, gostaria de começar com o senhor pela questão das frentes de lutas nosso. Como o senhor sabe, as pessoas que têm ciência, o mínimo de conhecimento brasileira, da realidade internacional, se posicionam, tem que se posicionar. Umas mais corretamente, outras menos corretamente, outras com menos justiça, outras com mais justiça, mas precisamos nos posicionar. Quando eu anunciei nas redes sociais que eu falaria com o senhor hoje, houve muitas manifestações.
de apreço ao senhor, algumas, e ocupados com com as suas posições. São durante o processo da Dilma, o processo todo aquele processo doloroso, as manifestações de rua, as manifestações de parte do governo dela, e depois o senhor parece que teve uma outra manifestação junto ao ex-presidente Lula, e vi o senhor junto ao ex-candidato professor Fernando Haddad, e vi o senhor e assisti pelo menos uma longa live com os pastores, com o pastor Henrique Vieira e com o Frei Davi, que não tem nada de conservadores, né? Eles não têm nada de conservadores. Então, eu queria ouvir do senhor qual é que é exatamente a sua posição hoje. Veja aí, somos 70, senhor. Então, sobre tudo isso, eu queria ouvir um pouco a sua posição, a sua análise. Como é que o senhor se posiciona hoje nessa conjuntura aí com Bolsonaro, com o pós-impeachment, que eu chamo de golpe, com Temer, que eu chamo de traidor, de golpista? Como o senhor se posiciona, economista Eduardo Moreira? Então, é o seguinte, eu estava contando para o senhor a história seguinte. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, num bairro da Zona Sul Carioca, Urca, estudei num colégio privado, fiz a PUC, que é uma das faculdades mais elitizadas no Rio de Janeiro, fui estudar na Universidade da Califórnia, em San Diego, e trabalhei durante 20 anos no mercado financeiro dentro de um banco de investimento. Ou seja, eu nasci e fui criado dentro do ambiente mais conservador e mais pró-mercado, pró-lucro, tudo isso que a gente tem de bandeiras da direita que o senhor pode imaginar. E a verdade é que na vida da gente, a gente cresce ouvindo histórias, e a lente com as quais a gente enxerga o mundo é uma lente que, inevitavelmente, é moldada através dessas histórias que a gente escuta, que a gente ouve. E algumas vezes na vida a gente tem a oportunidade, a chance de ver o mundo por fora dessas lentes que a gente construiu durante a vida. Alguns de nós, quando vê o mundo por fora dessas lentes, morre de medo e corre para dentro das lentes, que é onde a gente se sente seguro, e outros, quando tem essa possibilidade de ver o mundo por fora dessas lentes, resolve entrar num processo de investigação que sempre é sofrido, sempre é doloroso, e sempre é um processo que, de certa forma, vai numa direção contrária de tudo aquilo que você aprendeu na vida a ter como zona de conforto, mas que é uma chance que a gente tem de ampliar a forma como a gente vê o mundo. E eu fui criado nesse ambiente extremamente conservador. Não era uma pessoa extremamente conservadora, pró-mercado, etc., dentro desse mundo da direita. Eu até era uma pessoa um pouco mais questionadora, mas, inevitavelmente, um cara desse de direita, né? Sempre fui muito crítico aos partidos de esquerda, aquela história, os socialistas, os comunistas e etc. e tal, mas e sempre fui um cara mais para tucano assim do que para um cara nunca perto de bolsonarista, etc., mas mais um cara mais para um centro-direita, assim. E estive numa das manifestações, eu estive nas manifestações, não é verdade isso, eu fui em uma manifestação daquelas que hoje chamo como o senhor, do golpe que aconteceu contra a presidente Dilma Rousseff, mas na época eu não via dessa maneira, o entendimento que eu tinha era um entendimento completamente diferente do que eu tive hoje, e tem um vídeo meu de 15 segundos, né, que muitas pessoas falam, eu vi um trecho do seu vídeo, você não viu um trecho do meu vídeo, aquele é o vídeo, e é o vídeo que tem. Mas eu até acho o seguinte, aquele vídeo é um pedaço, tem muito mais Eduardo, não em vídeo, Instagram, porque nem tinha isso antigamente, mas se minha vida tivesse sido gravada, teriam vários outros momentos onde as pessoas me veriam criticando Lula, criticando Dilma, criticando Lindenberg, criticando, enfim, todos os mercadantes. Estou citando nomes de pessoas que são amigas pessoais minhas hoje em dia, pessoas pela qual eu tenho um enorme apreço, uma enorme admiração, mas
que eu aprendi durante a vida inteira a ter um preconceito muito grande. Os acontecimentos da minha vida acabaram me levando, e muito por conta de acidentes, de coisas que não estavam nos planos e foram muito sofridas, alguns acidentes físicos mesmo, me levando a estudar a desigualdade do país, e eu comecei a estudar desigualdade nos livros no país. E comecei a me interessar muito por isso, e comecei a perceber que eu fazia parte do maior instrumento gerador de desigualdade do país, que é o sistema financeiro. Não existe nada que contribua mais para a desigualdade que a gente tem no Brasil do que os bancos e as corretoras, né? É só a gente ver o seguinte, que ao longo dos últimos anos, onde a gente teve a maior quantidade de pessoas desempregadas no país, novamente a volta do aumento da pobreza, a volta do aumento da fome, os bancos tiveram lucros recordes atrás de lucros recordes, lucros recordes atrás de lucros recordes. E eu fazia parte disso, mas não conseguia me enxergar, até começar a estudar a desigualdade, como um dos vilões, né, da sociedade. Eu me via como um dos bem-intencionados, como um dos que queriam muito mais justo, mas eu estava do outro lado, eu era um soldado do outro lado, sem conseguir me ver como sendo um soldado desse outro lado. E quando eu descobri isso, eu falei, poxa, chegou a hora de eu fazer uma imersão para eu entender um pouco o que é esse outro lado, que antes eu só ouvia falar, depois eu comecei a estudar, e agora eu quero poder viver um pouco. E aí um amigo meu, que era o Gessé de Souza, já tinha ficado meu amigo, ele, um dia a gente conversando, eu cheguei para ele e falei, Gessé, tem 5 grupos que eu queria poder viver uma temporada com eles. O pessoal do MST, Movimento dos Sem Terra, o pessoal do que vive na seca do Nordeste, nas regiões mais pobres e afetadas pela seca do Nordeste, as pessoas que vivem nos presídios, nas aldeias indígenas e nas favelas metropolitanas. Eu falei, eu quero viver com essas, eu não quero visitar, eu quero viver e sentir um pouco da dor dessas pessoas para poder sentir, nem que seja um pouco, essa desigualdade no dia a dia, na vida, na pele, né? E ele me apresentou o pessoal do MST e eu fui conhecer um acampamento do MST e morar nesse acampamento. E foi para mim assim, e pense que esse Eduardo, que foi numa manifestação, que defendia a direita, que defendia o mercado de 20 anos de banco e etc., ele tinha o MST como um grupo de terroristas que invadia a fazenda, que queimava as casas, que roubava os bois, e aquelas pessoas comunistas, terroristas, etc. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado com o que eu assisti. Eu vi, assim, um dos grupos mais solidários, mais fraternos, mais acolhedores, mais bondosos, mais trabalhadores, mais produtivos e mais, assim, unidos que eu já vi na minha vida. E que me aceitaram sem perguntar o meu passado e aceitando a transformação, aceitando as causas, aceitando o interesse de aprender. E isso, assim, e eu não julgo quem tem, saiba, Dom Orvandil, que hoje eu ainda ouço assim, muitas críticas de pessoas da esquerda, apesar de todo o trabalho que eu tenho feito, viajado, morado, tentado descobrir instrumentos de financiamento para as pessoas mais pobres e, enfim, me envolvido com a questão racial através do Frei Davi, da Educafro, com vários outros institutos. Mesmo assim, tem muita gente de esquerda, mas lá atrás você fez, mas lá atrás você fez. E o pessoal do MST nunca me questionou isso, porque eles aceitavam a minha intenção e o meu mergulho. Eles, assim, é impressionante isso, né? Eles não guardam esse rancor que nós temos do lado de cá, porque eles são acostumados a viver em fraternidade, eles são acostumados a viver em grupo, né? Eles são acostumados a viver com compaixão, eles são seres compassivos. E nós, muitas vezes, perdemos isso ao longo do caminho. E eu fiquei tão encantado com isso que aquilo se tornou só a primeira viagem. E desde então, eu já morei em 21 lugares. Desses lugares que eu morei, tem quilombos, tem regiões no interior do Nordeste, onde a seca é a mais pesada e mais dura possível, tem acampamentos da reforma agrária, tem assentamentos da reforma agrária, tem escolas rurais de agricultura familiar, tem, enfim, foram 21, e tem aldeias indígenas, e lá
respondendo uma das perguntas do senhor, onde eu vi assim, a maior miséria. Eu lembro que o Stedley me fez esse convite, o João Pedro Stedley, falou: Eduardo, você quer conhecer miséria e maldade humana? Você vai visitar, então, os Guarani Caiovás, lá na região de Dourados, e ver o que é um genocídio. Morre gente quase todo dia lá, e morre das maneiras mais cruéis. Crianças de 4 anos são assassinadas, adolescentes, e as pessoas, é o seguinte, não têm absolutamente a menor pena, não tem compaixão, não tem nada, a vida lá vale zero. E são pessoas que não têm água, não têm luz, não têm saneamento básico, não têm atendimento médico, não tem comida, eles comem restos de comida, é um caos a situação. E eu fui, e realmente foi talvez a situação mais dura e difícil que eu vivi. Eu passei uma semana lá, e foi assim, eu demorei algumas semanas depois para minha cabeça voltar assim à condição de poder levar a vida que eu estava levando antes, porque minha cabeça não saía de lá, das coisas que eu via, assim, né? E eu passei uma semana comendo ali resto de comida e dormindo 1 hora por noite, porque você fica com medo dos pistoleiros entrarem e te matarem no meio da noite, e você vê os pistoleiros andando atrás dos carros armados, com óculos escuros nas picapes. É o inferno na Terra, assim. E ele existe, está aqui do lado, e as pessoas sabem que existe e ninguém faz nada, né? Então, assim, eu passei... Diga, perdão. Não, mas aí eu queria perguntar exatamente se essa experiência com os indígenas foi aquilo que nós cristãos chamamos de metanoia, o impacto da conversão. Foi assim que o senhor poderia definir assim que aconteceu com o senhor nessa experiência com os indígenas? Eu acho que essa metanoia aconteceu na primeira viagem ao acampamento do MST. E depois disso, tudo tem sido metanoia, do Orvandil. Tudo, porque o que eu digo é o seguinte: o que eu aprendi de mais valioso é que enquanto eu, da minha posição de me achar mais preparado que os outros, mais estudado, mais sabido, tinha me resolvido a ser uma pessoa boa e aprender sobre os pobres, eu aprendi nessas viagens que aprender sobre os pobres é se colocar num patamar acima que você não está. E foi lá que eu aprendi o seguinte: Eduardo, baixa sua bola, seja mais humilde. Humilde vem de humus, vem de terra. Se coloca lá embaixo, porque se você quer, de alguma forma, poder ajudar, você não tem que aprender sobre os pobres, você tem que aprender com os pobres. Porque eles têm muito a ensinar. Com os pobres, isso mesmo. Ninguém quer ouvir o que eles têm a ensinar. E aí, foi essa a grande transformação. Então, quando eu resolvi aprender com os pobres, eu percebi que eu aprendi isso aqui de tudo que eu ainda tenho para aprender com eles. Então, é uma metanoia constante. Sim, sim. Mas diga uma coisa, o senhor mantém esta relação com esta realidade opressiva, desumanizante, ou o senhor só fez aquela e não voltou mais? Não, já foram 21, Dom Orvandil, em 1 ano. Então, minha vida se transformou nisso. Agora nós estamos todos confinados, né? E não só para nossa proteção, mas como para a proteção dos outros. A gente não deve viajar. Mas, por exemplo, quando começou o confinamento, eu estava com uma viagem marcada para Foz do Iguaçu, para estar em 3 aldeias que estão em conflitos seríssimos, morrendo gente, enfim, com assassinatos e etc. E mais 2 acampamentos também muito pobres. Isso transformou na minha vida. Eu quero ser uma voz para essas pessoas. E assim, isso me ajuda muito a lidar hoje em dia até com as críticas, porque quando eu paro para lembrar que eu não estou aqui para agradar os que me veem, mas para ser voz dos que não são vistos, eu consigo passar por cima, porque não é fácil, né? É muito sofrido, é muito difícil. Mas eu quero estar a serviço dessas pessoas que eu passei a conhecer. E o meu dia, assim, hoje eu devo ter conversado já 3 vezes com a turma do MST, né? Amanhã, na live que eu vou ter de manhã, os 2 convidados, um é da Central Única das Favelas, o outro é uma pessoa do MST. A minha vida virou essa luta... E a outra é comigo agora.
É verdade, agora é com o senhor, que está sendo um prazer enorme conhecê-lo e poder conversar com o senhor. Eu vou continuar contando para vocês um pouquinho dessa história enquanto o Dom Orvandio volta, só porque eu estava vendo aqui os comentários, porque assim, isso se tornou uma caminhada e que não foi assim, eu vi essas pessoas e agora eu posso falar como é que é a pobreza e me aproveitar disso. Não, quando eu vi, isso mostrou que eu estava no comecinho do comecinho do comecinho de um caminho que não vai nunca terminar, nem se eu tivesse mais 100 vidas, né? Então, assim, se por um lado dá uma impressão de que o que eu vi me traz uma caminhada que não vai ter fim, até o último dia da minha vida eu vou ter que estar batalhando para poder ser voz para essas pessoas e tentar ajudar umas pessoas que eu sei que quando eu morrer, no dia que eu morrer, provavelmente ainda vão estar vivendo uma desigualdade muito grande, uma dificuldade muito grande, etc. Por outro lado, me deu uma força muito grande porque deu sentido a caminhada, né? Eu venho do mundo onde era o mais. E quanto? Não interessa o quanto, é mais. Porque não tem um objetivo, é a linha de chegada que nunca chega, é como caminhar para chegar um dia no horizonte. O horizonte, ele sempre ele passa um pouquinho mais para frente, é como tentar encher um pote que não tem tampa. É o mundo dos desejos, né? O mundo dos. Aliás, o meu último livro chama-se Economia do Desejo, porque a economia do desejo é a economia do mais, né? Do ser maior do que o outro, não é a economia do absoluto, né? Ou seja, eu quero ter a minha necessidade preenchida, por isso que eu chamo de economia da necessidade e economia do desejo, e quando estiver com a minha necessidade preenchida, que bom, né? Posso ter uma vida feliz, né? Foi engraçado até com os povos tradicionais, com os indígenas, eu aprendi muito isso. Eles, as pessoas, porque os índios, que é assim que eles falam, né? Como se fosse tudo igual, são várias nações indígenas diferentes. É como se a gente chegasse aqui na América do Sul e falasse o seguinte, os moços ali, né, as moças ali, como se fosse tudo igual. A gente fala, não, mas calma aí, tem uma nação aqui, o Brasil, tem outro Uruguai, tem outra ali, a Bolívia, Equador, Chile, Argentina. Não, a gente fala os índios, como se fossem todos absolutamente de um grupo único, né, que já é uma forma errada da gente se referir e abordar essa questão dos nossos povos tradicionais, das nossas nações originárias aqui. Mas o ponto é que eu aprendi tanta coisa com eles, e uma delas era essa, né? Eles têm lá a casa onde eles moram, tem a casa de reza, eles saem de manhã, eles conseguem ali o que eles vão precisar para o dia, para comer, para beber, consertou o problema que teve ali na casa, porque bateu um vento, caiu uma chuva, e o resto do dia ele vai passar conversando, contando as histórias, enfim, vivendo, né? Muitas vezes a gente se esquece de viver e condena os poucos que ainda conseguem viver, querendo trazê-los para a nossa vida, que virou uma vida caótica, que virou uma vida de destruição, de guerra. Nós vivemos uma guerra. Nós vivemos uma guerra onde as pessoas morrem todos os dias por conta dessa nossa guerra, onde nós agimos com armas, muitas vezes, muito mais destruidoras do que essas armas que a gente vê com gatilhos e munições, que também são absolutamente destruidoras. Mas nessa guerra do dia a dia, a gente mata as pessoas torturando elas, sem dar a elas um sistema de saúde, sem dar a elas o que comer, sem dar a elas um cobertor para poder se proteger. Isso é o cúmulo da crueldade, isso é o cúmulo da perversidade, isso é o cúmulo da maldade, né? Então, esse aprendizado todo que me trouxe também uma responsabilidade muito grande. E que aconteceu, aí seria o tema para outra live, né? Nos meus 3 últimos livros eu comento sobre esse processo de transformação, mas aconteceu principalmente por conta de reveses que eu tive na vida, né? Coisas que não deram muito certo, uma cirurgia que não deu certo e que eu quase morri, um acidente que eu caí de um cavalo e quase perdi os movimentos do corpo, e coisas que me jogaram para um lugar de sofrimento e observação. Sofrimento e observação. E nesse sofrimento e observação, eu vi ali uma dica de como é que era esse mundo que eu nunca tinha visto e resolvi ir atrás para investigá-lo, para observá-lo.
e aí começou essa caminhada que está só no começo, né? Meu amigo economista Eduardo, isso é impressionante. Nós vivemos num mundo assim de uma espécie de racionalismo mecânico, em que a gente não para entender o outro, o que se passa com o outro, e nem sempre talvez a gente consiga transmitir, ou se consegue, a comunicação é fragmentada e as pessoas não percebem. A reação que recebi do mundo acadêmico, olha, Universidade Nacional de Brasília, da USP, Universidade Federal de Uberlândia, enfim, vários movimentos sociais sobre o senhor e tal, né? Emitindo desconfiança pela sua inserção hoje na luta, no movimento social, por sua nova visão, mas eu não sei se alguém teve a coragem, e desculpe aqui, não foi nenhuma indelicadeza de minha parte, mas foi tentativa de honestidade intelectual mesmo, de fazer as perguntas que eu fiz para o senhor, e de ouvir esse seu comovente depoimento sobre as suas transformações, inclusive com o impacto da própria morte, que beijou o senhor. E olhe bem, tem algumas perguntas aqui, que não sei se o senhor está vendo aí. Por exemplo, tem o amigo que está sempre aqui no meu canal, que é o amigo Milton Del Monte, que participou de uma superchat agora, eu agradeço muito a colaboração dele. Ele faz uma pergunta curiosa sobre essa sua experiência. Ele pergunta: Eduardo, como seus pares receberam sua mudança? Foi ataque de tudo que é lado, Dom Orvandio, porque os que viviam comigo me chamaram de traidor, né? Porque eu traí os bancos, eu traí. E os que me receberam com desconfiança. Vários têm uma desconfiança enorme até hoje. É por isso que eu estou dizendo. Então, o senhor sabe disso, né? O senhor sabe dessa desconfiança? Totalmente. Não, é mais do que desconfiança. São ataques. Nas últimas semanas, no último mês, eu recebi uma série de ataques muito agressivos vindo da esquerda, né? De alguns grupos, não da esquerda total, mas de alguns grupos da esquerda, né? E aí eu digo o seguinte, Dorvandil, a vida é feita para a gente não mudar e para as coisas continuarem como estão, injustas como estão. Porque quem muda, no momento que muda, principalmente se muda para a esquerda, ele é detonado. Para quê? Para as coisas poderem continuar injustas como estão. Então, se eu fizer minhas decisões baseadas naquilo que os outros vão achar, eu vou continuar o seguinte, como diz lá na roça, com boi na sombra. Eu vou pegar o dinheirinho que eu ganhei na vida, eu vou ficar tranquilo aqui na minha chácara onde eu estou agora e não vou me preocupar com nada. Para que eu vou me preocupar? Por que eu vou ficar ouvindo um monte de gente falar coisa no meu ouvido, me agredir, me xingar, me ameaçar? Tem alguns que ameaçam de morte, tem alguns que ameaçam que vão me espancar na rua, outros que ameaçam que vão me difamar, etc. Se for para as pessoas, eu vou ficar no meu canto. Só que não é pela causa. É pela causa, porque essas pessoas, elas vieram do pó e para o pó elas vão voltar, elas passam. Elas são muito menos importantes do que elas acham. Agora, a causa é muito mais importante. A causa, ela passa através de nós, estamos somente a serviço de uma causa maior. Somos servidores. Para quem acredita numa religião, para quem é cristão, somos servidores de Cristo. Para quem não acredita, somos servidores, ponto. Porque a gente é muito menos do que a gente imagina como protagonista, controlador, escritor, autor dessa vida. A gente é um servidor de uma coisa que é muito maior do que a gente. O economista Eduardo, eu percebo que eu vi na live lá com o Frei Davi, com o pastor Henrique Vieira, que o senhor maneja bem alguns conceitos teológicos, inclusive as línguas originárias do Velho e do Novo Testamento e tal. Me permite perguntar se diretamente, o senhor é cristão? Eu sou cristão, eu tenho assim um encantamento pelos textos sagrados, a Bíblia ela é muito especial para mim, tem até um vídeo, se vocês colocarem no YouTube, escrever Antigo Testamento Eduardo Moreira, eu conto a história do Antigo Testamento, já li a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento inteiros e sou encantado pelo que eles trazem de sabedoria, de história, de informação, enfim, de caminho, né?
E também já li o Alcorão Sagrado, já li o Mahabharata, que é um texto do hinduísmo, um dos épicos mais importantes, já li os Yoga Sutras de Patanjali, já li os textos escritos e as histórias dos principais santos. Eu sou encantado pelo tema da espiritualidade e estudo muito esse tema, porque é um tema que me é muito caro. Olha aqui, o economista Eduardo Moreira. Tem algumas pessoas se manifestando aqui, eu acho que vale a pena ler o que elas dizem. Por exemplo, Lídia O. Valês, ela diz, Eduardo saiu da bolha, de certa forma o senhor já falou isso, né? Como ele diz, todos nós um dia despertamos para a realidade. É isso mais importante do que qualquer juízo que fazem a nosso respeito. Ganhou você e todos os progressistas. Obrigado, diz ela, para o senhor. Que legal, que legal. E a outra aqui é Valdirene Cruz. Valdirene Cruz é uma quilombola lá do Pará, da Amazônia, e ela é da minha igreja. Ela é secretária de Ação Social e Cidadania da Igreja Católica Anglicana. E ela pergunta se o senhor não teria vontade de morar lá, de visitar os quilombolas e indígenas no Pará. Tem até uma viagem que eu devo fazer com um irmão que é da tribo dos Barés. Barés são o povo do Rio, né? Baré quer dizer o povo do Rio, onde eu vou passar uma temporada com enfim, os Barés e com os quilombos que existem ali perto, com os quilombolas que existem ali. Eu já morei um tempinho ali em Ivaporunduva, que é um quilombo que tem mais ou menos na fronteira de São Paulo com Paraná, onde fui recebido assim com muito carinho. Tenho muitos amigos ainda lá, troco mensagens com todos, com a dona Elvira, que me manda aqui as dicas. Toda vez que eu estou doente, eu pergunto para ela o que eu tenho que colher aqui no mato para poder fazer meus remédios. Ela é que prepara meus remédios de medicina natural todo, me manda aqui, eu faço. Então, eu vou acumulando amigos, amigas, pessoas queridas nesses lugares e resolvi dedicar minha vida a essa luta que o senhor sabe que não é fácil, né? Não. Olha, tem outras pessoas aqui que eu quero ler. Eu acho que essas contribuições que as pessoas dão aqui nas lives são preciosíssimas. A professora Yolanda Azambuja, lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, ali na ponta de cá da Ponte da Amizade, é uma pessoa assim especial. Ela tem mais de 80 anos, ela não nega isso, ela conta sobre isso. Ela diz o seguinte: encantou-me sua vida. Desde que comecei a acompanhá-lo nessas vivências, grande cidadão brasileiro. E Elisa Montenegro diz: admiro você, Eduardo, você nunca tinha vivido o que nós passamos. Fui criada no sertão da Bahia, conheço bem de perto a seca, ter que andar quilômetros para achar água para lavar roupa, etc. O senhor parece que está falando a linguagem da Elisa e emocionando Yolanda. Mas porque o senhor falou uma coisa tão verdadeira, falar a linguagem do outro. A gente tem tanta gente no Brasil querendo falar de pobreza e que nunca sequer se deu ao trabalho de entender o que é a pobreza brasileira. Eu sou engenheiro, eu lembro quando me davam um problema de matemática para resolver, a primeira coisa que eu tinha que fazer é ler o problema. Porque se eu não conhecesse o problema, como é que eu ia resolver um problema que eu não conheço? Como é que você pode ter no Brasil um grupo de governantes que é formado por homens brancos e ricos querendo resolver os problemas de um país que é, na sua maioria, de mulheres, negros e pobres? E esses homens brancos e ricos nunca se deram ao trabalho de conhecer, nunca sentiram essa dor na pele. Como é que eles podem querer? Como? Porque são mágicos, são todos escolhidos, ungidos, né? A gente vê na Bíblia Sagrada o que aconteceu quando os judeus resolveram pedir um rei. Queriam também ter ali alguém que recebesse ali o direito de poder, mesmo sem conhecer o problema de todo mundo, legislar e obrigando todo mundo. Aí Deus fala para Samuel, fala, vocês têm certeza, não sei o quê. Fala, não, eu quero. Aí Samuel fala, mas Deus, não dá não. Ele fala, não, eles querem. Então vamos dar para eles os reis, que aí é bom que eles aprendem o que eles estão pedindo. Aí vem os 3 primeiros, vem Saul, depois de Saul vem ali como é que é? Saul, depois Salomão, depois de Salomão
vem Davi, né? O Davi, depois Salomão, e aí depois começa a degringolar. Aí você tem ali o problema por causa daquilo que eles pediram, né? Aí termina lá com... Você tem Roboão e Jeroboão, e termina lá com Joaquim, mas com tudo ficando absolutamente desarrumado, corrupção, confusão. E no final, quem que pediu os reis, Dom Orvandil? Foram eles que pediram, né? E Deus falou assim: vocês querem, vocês vão aprender. Então, a gente no Brasil, a gente vive num sofrimento danado, numa pobreza danada, e aí veio uma turma e falaram: a gente tem um rei aqui para vocês. Um rei que é bom de mercado, que é gestor, um pessoal que ganha muito dinheiro. Aí falaram assim: queremos rei, queremos rei, queremos rei. Tá aí, tá o rei. Será que a gente já aprendeu que a gente, em vez de ter um rei, a gente não deveria viver em solidariedade? A gente não deveria viver um sentimento de fraternidade, de compaixão, em grupo, uma coletividade? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deveria estar se fazendo como país agora. O tempo está estourando para o senhor, né? Para mim, não. Para mim, eu estou gostando imensamente desse encontro. Né? Até foi bom ter caído, viu, doutor Eduardo? Aqui a minha conexão caiu, a energia caiu tudo. E eu fiquei... Acho que o senhor falou coisa que eu não ouvia aí, o senhor continuou no ar e eu não. Mas antes eu via assim duplamente, o senhor falava eu imaginei. E a voz vinha depois. Quando eu fazia a pergunta, ela entrava depois. Agora está limpo, agora está tudo limpo. Então, eu quero fazer uma outra pergunta, se eu não tocou ainda, não sei se o senhor quer tocar nessa questão, que é a questão do neoliberalismo. Tá. Eu faço parte da direção do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, né? Então, ela até me chama de presidente do Congresso, né? Que reúne assim, um elenco de pessoas das mais gabaritadas. Uma delas é a nossa aí, Valdirene, lá da Amazônia. Olha que legal. E nós temos trabalhado essa questão do neoliberalismo. Como é que o senhor está vendo essa questão do neoliberalismo hoje no mundo? O neoliberalismo ele é uma grande farsa, né? Aliás, no meu último livro, o nome é Economia do Desejo, o subtítulo é A Farsa do Neoliberalismo, porque ele vende uma ideia que parece muito lógica. Ele fala: não, vamos estimular todo mundo a ter lucro. Quando eles tiverem lucro, você tem mais lucro quando vende uma coisa mais cara. Você vende uma coisa mais cara quando ela é mais útil para as pessoas. As empresas vão focar, então, naquilo que é mais útil para as pessoas, e quando elas começarem a ter muito lucro, os outros vão ficar interessados em participar desse mercado também, vai fazer a atividade econômica ficar maior, e o lucro vai vir dos donos para as pessoas de baixo, todo mundo vai ganhar dinheiro de uma maneira meritocrática. É super sedutor, só que só tem um problema. Primeiro é o seguinte, que o primeiro que ganha o lucro, ele compra lá uma estrutura para poder eleger um monte de deputado, um monte de senador e não deixa mais ninguém competir com ele. Então, essa história de livre competição já é uma grande mentira. Segunda mentira é o seguinte: o que dá mais lucro não é o que dá mais utilidade, é o que atende mais a desejo. E o senhor sabe que desejo e utilidade são coisas diferentes. Eles usam utilidade para parecer bonito. Mas 1 litro de água custa R$1. 1 litro de cocaína custa $500 mil em alguns lugares do mundo. Quer dizer, então, que um quilo de cocaína é 500 mil vezes mais útil que 1 litro d'água? Não é. Mas quando você pensa no neoliberalismo, o mundo vê muito mais lucro na cocaína que na água. A gente vive um mundo que tem uma água cada vez mais suja e cada vez menos disponível para as pessoas, e vê o mercado das drogas cada vez maior, porque é o neoliberalismo que estimula esse tipo de coisa, você querer ter mais, querer ter lucro e nunca querer preencher as necessidades. Então, o neoliberalismo é uma grande farsa defendida por aqueles que se beneficiam dela. A gente deveria estar vivendo a economia da necessidade. Ou, hoje em dia, até muita gente, porque é muito parecido com o conceito da economia de Francisco, que é essa economia onde ninguém deveria estar passando necessidade, no mundo onde não existe necessidade de passar necessidade. Porque é uma questão de opção. A gente, se escolhesse essa outra opção, ninguém passava necessidade e algumas pessoas teriam alguns luxos. Só que a gente tem pouquíssimas pessoas tendo luxos infinitos para metade do mundo vivendo abaixo da linha de pobreza. Então, isso não funciona, né? O senhor falou que o neoliberalismo é uma farsa. Ele é uma farsa como é apresentado para a sociedade e para a humanidade. Mas quem manipula o neoliberalismo não manipula como farsa, mas de forma
objetiva, né? Para destruir o Estado, destruir os direitos, diminuir a qualidade de vida das pessoas, não é isso? Nas suas pesquisas, o senhor constatou isso? Isso, não, é isso que eu estou te falando. Eles têm um discurso que é um discurso sedutor, que parece que é uma coisa matematicamente inquestionável. E não é, né? A gente sabe que o que existe, na verdade, é um modelo que nunca foi. Ou o senhor já viu livre competição em algum lugar do mundo? Eu nunca vi. Sempre tem aqueles que são os que têm mais dinheiro e que se aproveitam de todo mundo e impedem todo mundo de competir com eles. Então, toda essa história aí, a gente acredita em Estado mínimo para os outros. Mas aí, quando tem quebradeira no mercado, os bancos vão pedir dinheiro para o Estado. Aí é Estado máximo. Então, quando eles precisam, é Estado máximo. Quando eles não querem dividir com os outros, é Estado mínimo. O tempo está estourando para o senhor, né? Para mim está bem. Deixa eu fazer uma última pergunta para não lhe atrapalhar a vida e não queimar o senhor para outras lives que eu estou gostando de fazer com o senhor. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós temos aí hoje, acho que o quê? Umas 3 alternativas. Nós temos aí o fascismo, nós temos aí a social-democracia e nós temos aí uma possibilidade mínima de uma virada para um acúmulo de forças, para uma revolução. Onde o senhor se situaria num desses 3 caminhos ou num outro? Se eu pudesse, no mundo ideal, eu iria para a revolução, Eduardo, tá? Se eu pudesse. Tá? É por isso que eu digo, muitas das pessoas que me criticam na esquerda, eu acho que eu sou mais à esquerda do que muitas das que me criticam. Mas se a gente for imaginar o que dá para fazer, porque não adianta a revolução, o senhor e uma meia dúzia vamos fazer, a gente não vai fazer revolução nenhuma e a gente vai acabar fazendo, talvez, incentivando um país ainda mais autoritário, mais cruel, mais malvado. Eu iria para uma verdadeira social-democracia, porque social-democracia não tem nada a ver com o partido da social-democracia brasileira. O PSDB é um partido de direita no Brasil. Tem nada a ver com social-democracia. Social-democracia é o seguinte: a gente tem um poder onde vão estar no poder representantes dos trabalhadores, dos pequenos agricultores, dos sindicatos. Isso é uma social-democracia, onde a gente vai ter uma transferência de renda muito maior, com impostos muito mais pesados sobre os mais ricos. A gente vai ter um alívio de imposto e subsídios para as pessoas que são mais pobres. A gente vai ter uma estrutura de distribuição de riqueza, reforma agrária. Tudo isso dá para fazer dentro da social-democracia. Então, essa social-democracia eu topo. Sim, mas e o fascismo? Não, o fascismo eu acho que a gente tem que combater com todas as forças, se necessário, com a vida. Ele está aí. É isso, e eu estou combatendo ele com todas as forças que eu tenho, arriscando, inclusive, a minha vida. Não, todos nós realmente arriscamos. E os Somos 70%, como é que anda? Eu acho que o Somos 70% foi um movimento que ganhou muita força e que ele só quer lembrar para as pessoas o seguinte: não tenham medo, somos a maioria. Porque muitas vezes as pessoas ficaram com medo de dar suas opiniões, com medo de ser a minoria, mas não somos a maioria. Mas o senhor está ganhando adesão para esse movimento? Não, é um movimento que hoje em dia ele é enorme, porque as pessoas elas, enfim, fazem posts com a hashtag, elas passaram a se expor como não se expunham antes, falando que são contra esse governo e colocando embaixo somos 70%. Então ele não é um movimento que tem um manifesto, que ele é um movimento que só lembra as pessoas, olha, somos 70% do quê? Aí a gente pega pesquisas que mostram somos a favor de defender a Amazônia, somos contra armamento da população, somos críticos ao governo Bolsonaro, etc. Essa que é a ideia do movimento, né? Porque o senhor sabe que cerca de 89 milhões não votaram em Bolsonaro nas últimas eleições, né? Foi isso mesmo? 89 milhões, né? Contra 57, é isso mesmo. Isso. Então, eu estou vendo aí que o senhor está querendo sair. Não é que o senhor me perdoe, porque tem mesmo outra live que eu vou ter que participar. Isso, não, eu não vou prejudicar, mas eu quero agradecer profundamente, economista Eduardo Moreira, por sua participação, sobretudo pelo seu depoimento pessoal do que o senhor passou e o que o levou a mudanças. Coisa dificílima acontecer, reconheçamos isso, né? Difícil acontecer uma pessoa mudar de posição assim, já que ela viveu sob o impacto de uma condição favorável para ela individualmente,
é difícil, o senhor conseguiu fazer isso. Eu acho que esse depoimento ele é fundamental hoje, né, porque mais pessoas precisam mudar, mais gente precisa se somar a esta luta dos movimentos sociais pela retomada ou pela tomada do poder, porque nós aqui no Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo, nós temos a posição de que o poder nunca foi assumido pelo povo brasileiro. O poder sempre esteve nas mãos das elites, inclusive durante os governos Lula e Dilma. Eles apenas foram governo, como João Goulart também foi governo, mas não chegaram ao poder, né? O poder econômico, né? Porque, na verdade, quem decide a parada é a economia, não é a política. A política está a serviço, né? Então, eu agradeço muito a sua participação, viu? Não sei qual foi a sua impressão. Acho que no começo até foi... Não, eu agradeço muito. Tudo isso faz parte. Nós todos estamos aprendendo com esse novo mundo. E eu queria falar para as pessoas o seguinte: quando o senhor falou que a mudança é difícil, e a mudança é muito difícil, a mudança é muito sofrida, e se a gente mudasse para receber um tapinha nas costas de alguém falando, olha, você é muito legal, você é muito bonito, você é muito bacana, e por isso que você mudou, não valeria a pena todo o sofrimento por um tapinha nas costas de alguém falando que você é legal. Então, se você pensa em mudar para agradar as outras pessoas, nem começa, entendeu? Se for para mudar, é pela causa. Aí sim, aí vale qualquer coisa, porque pela causa é que é algo muito maior, o que as pessoas acham ou deixam de achar de você não tem a menor importância. Então é só esse depoimento que eu queria passar para o senhor. Que bom. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela participação, obrigado por esse momento aqui. Um grande abraço, viu? E na próxima nós voltamos a conversar, viu? Um abraço para todos que estão nos assistindo e para o senhor especialmente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.